Hey guys, it's Jimmy here. Dessa vez eu não tô sozinho, eu tô com... Ariane, Hey! Pra quem não sabe, a gente é um casal de teachers, né? Tanto eu, como vocês já sabem, quanto a Ari, somos teachers, somos professores de inglês. E a gente criou esse podcast aqui, que nem tem nome ainda, não sei qual vai ser o nome. Inclusive, vocês podem dar dicas aí nos comentários. Onde a gente vai falar sobre erros ou sobre sobre fatos que acontecem nas nossas aulas particulares. durante a semana. A gente vai gravar sempre um episódio aos sábados ou aos domingos, hoje é domingo inclusive, né, que é o único tempo que a gente tem, sabe, que dando 10 aulas por dia, é complicado de arrumar tempo assim durante a semana. Então vai ser um podcast semanal, com um episódio, né, por semana, onde a gente vai comentar sobre esses fatos que aconteceram nas aulas, certo? E que vão ajudar bastante as pessoas que, tanto outros alunos que fazem as aulas, quanto vocês que não participam das aulas, vocês que não fazem as aulas particulares, mas que têm interesse em aprender inglês. É sobre algo que me deixou muito orgulhoso, né? Eu estou muito feliz com isso, que é o fato dos alunos que começaram ano passado, a maioria deles pelo menos, né, os que mais se dedicam e os que mais ah, aplicam a metodologia, principalmente o método do e-book, Tudo. que vocês já sabem, eu já falei aqui para vocês também várias vezes, ah, e que a galera que vem para aula faz tudo certinho, né, o quanto eles conseguiram evoluir. Eu lembro de erros específicos de cada um deles e que agora eles já se consertam ou já não cometem mais os erros, né. Então, principalmente coisa de preposição, coisa de saber utilizar aquele tempo verbal na função certa. Isso é algo mais geral, né. Você tem alguma Isso é muito satisfatório, né? Não é uma coisa só do professor, claro. A gente também sabe que se o aluno não se dedicar, não fizer o que a gente está pedindo, é difícil ele conseguir chegar aonde ele quer chegar. Mas é muito satisfatório ver eles fazendo o método e conseguindo chegar lá, né? Perceber os erros e antecipar os erros também é muito engraçado. Quando eles percebem que erram, a gente não fala nada. Eles percebem, peraí, calma, eu sei. E aí eles mesmos se consertam. Aí esse momento é maravilhoso mesmo. é massa, é massa. Dá uma sensação de dever cumprido. Sim, porque você ensinou aquilo, então eles estão lembrando o que você falou, né? Uhum. Com certeza. Tá, uma coisa que eu notei aqui foi quanto à preposição at, antes de hora, que muita gente esquece, né, muita gente Preposição em geral é muito complicado, né? é, Preposição de tempo, de lugar, é um assunto muito delicado para todos os alunos que eu já ensinei isso. é. É bem complicado. Eu ensino isso muito na prática, utilizando drills, claro que trazendo muito no contexto deles, né, e aí como tá no contexto deles ali, eles acabam pegando mais rápido, mas aí quando a gente traz já pra rotina, pra alguma coisa assim, principalmente os alunos novos, que até podem estar no nível A2 ou B1, acabam não colocando assim, não sei se é porque em outros lugares não ensinam isso ou porque não a pessoa mesmo não fixou. Eu acho que A preposição at, você tá falando, isso, especificamente a at. isso. I have lunch at 1 p.m. Muitos, hã, se lembram de falar o'clock, que não é tão relevante. Que não é tão relevante. Mas acho que é porque eles trazem do português. Hã, Que a gente fala muito, eu acordo 8 horas, eu acordo 10 horas, é. vamos dizer assim. A gente mesmo no português tira. Então acho que eles trazem, sempre trazem muito da língua, né, que eles falam para quando vai falar inglês. Isso é Uhum. muito comum. Mas é interessante porque muitos deles, pelo fato de colocarem o o'clock, dá pra perceber que eles estudaram isso Sim, alguma porque o clock é uma coisa mais. É verdade. aí não é que eles erram, eles trocam isso, tipo, não falam o at antes e falam hours depois, Uhum. que seria uma tradução Aí mais simplesmente cortam. exatamente. Eles falam o'clock e não colocam o at. Uhum. Outro erro comum, depois de ensinar também que também é possível falar sobre período, né, from, tipo, I work from 9 to 12. Uhum. É, eles por exemplo, deles colocarem from at e depois o to, tipo, falarem no mesmo lugar. Como? Dá um exemplo. Tipo, I work from at 9 to
Entendeu? Usar os dois ao mesmo tempo. Isso já aconteceu também, É. E uma preposição em geral, eu sempre tive muitos problemas com os meus alunos pra realmente ensinar no começo, porque eu me pegava muito nas regras, e quando você vai estudar regra de preposição, parece que é contraproducente. Parece que atrapalha mais do que ajuda. É. Você tem que entender o contexto primeiro, ver os exemplos, ver as coisas, pra poder entender como você usa. Porque se for pra regra, você vai ficar todo confuso. Eu acho que regras em geral, eu acho que regras em geral pro inglês é muito... Em geral já é complicado, pra preposição acho que tá no topo pra complicado, viu? Ah, Com certeza. outro erro que eu vi, assim, bastante nessa semana foi quanto ao uso de uma intrusion, né? Que é quando... É a coisa de fonética e fonologia. Que é quando a gente coloca um fonema que não tá ali. Que não era pra estar ali, na verdade. Né? Por exemplo, para os alunos mais iniciantes, eu ouvi bastante as pessoas falando assim, I'm 35 years old, em vez de Sim. old. É. E mesmo eu falando assim... Ele fala sobre fonoaudiologia o tempo todo, né? Eu não sou muito dessa área, por enquanto. Mas acho que esse é um erro que eu nunca encontrei antes. Acontece bastante. Aconteceu bastante agora em janeiro, nesse mês de janeiro. Porque eu tive um ano novo também. E até ano passado aconteceu também, mas já consertei vários. De colocar esse what sound, que é o som de W, né? Which, water, when, antes do old. Que é, quando a gente fala cidade, a gente fala I'm 26 years old. Years old. Isso acontecia bastante com understand, com a palavra understand, ano passado, né? Aconteceu com alguns alunos. Só que Understand? a pessoa falar understand. Só que com... na verdade, essas duas intrusions, elas são possíveis, tá? Porque a gente fala would em algumas situações. O que é essa intrusion tanto com ya quanto com wa? Deixa eu ver se eu pego o quadro aqui, peraí. Deixa eu pegar pra eu ensinar pra galera. Que é importante. Isso é possível de acontecer, tá? Porque a gente acaba adicionando esses fonemas entre vogais, assim, pra... Como é que eu posso falar? De uma forma mais simplificada. Pra tornar a língua mais dinâmica. Vamos colocar assim, vamos falar de uma forma mais natural. Por exemplo, você conhece Arctic Monkeys? Qual é a música mais famosa deles? Eu não lembro o nome. Barobão, bão. Essa, eu não lembro o nome. Bão, 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 bão. Tananã, tananã, Lembro. tananã. Agora vai cabeça. Do I wanna know? Exactly. Então, o que acontece aqui? A gente nem percebe, né? Mas, ninguém fala do I wanna know. O que a gente fala? A gente fala do I. Tem um fonema intruso aqui. Perceba aí como você tá falando esse what. Tá vendo? Do I. Entendeu? É como se fosse o why de why por quê, né? Exatamente. Isso é chamado de intrusion. Então, o years old, por assim dizer, não tem como ter essa intrusão de what ali. Porque aqui, ó. Isso aqui tá entre vogais. Tá vendo? Tem uma vogal U aqui e um diphthong aqui. Né? Então, esse what tá sendo o intruso aqui porque ele tá entre vogais. Pra dar uma maior dinamicidade, né? Então, years old não seria possível porque é um S. É um Z, na verdade. Sim. O som é dizer years. Uhum. Então, years... deixa eu colocar com o meu sotaque aqui. Que eu tô embaçada. Ou com L também, né? Pode ser com Doc L. Isso aqui não caberia, entendeu? Aqui a gente tem um consonant sound. E aqui a gente tem um vowel sound. Mas, por exemplo, eu poderia falar...
my grandmother doesn't have a TikTok account. She's too old to understand. Percebeu? Too old. Aí a gente teria Too old. That's true. Peraí. Como é que eu fico desembaixada? Peraí. Então, em termos de erro, faz sentido, né? Engraçado que até os erros têm. Aí a gente teria too old. Too old. Entendeu? Aqui eu tô vocalizando o Doc L mesmo com o, viu? Mas dá pra entender. Então, o too old é algo possível que nesse caso está errado, mas que em outros contextos seria possível de acontecer, né? Tanto to understand quanto too old, mas nesse caso de years old, não. Mas é interessante que é um tópico que é complexo, né? É um fenômeno bem é um fenômeno bem ah, é um fenômeno que pouco se fala, mas que a pessoa conseguiu captar ali e só tá utilizando no lugar errado. Mas interessante. Ok. Outra coisa, amor. Eu não sei se já aconteceu pra você. O outro tópico que eu anotei aqui foi quanto a o uso do how em vez do since. Ah, você comentou sobre isso comigo. Um dia desse eu falei que nunca tinha acontecido, mas eu tava relembrando. Hum. E aconteceu uma vez, há um tempo atrás. E foi só uma vez mesmo. Mas mesmo assim, na hora, foi uma coisa assim que o aluno mesmo percebeu que ele cometeu erro. Ele perguntou, é realmente esse how aqui ou é outro? Porque eu usei o how porque eu achei que era esse, mas eu fiquei em dúvida, entendeu? Ele ficou assim, meio em dúvida. Mas foi só uma vez mesmo. Você aconteceu várias vezes. Já aconteceu várias vezes comigo, dos alunos trocando assim. Porque quando a gente traduz português, os dois são Como? exatamente. É claro que o since também tem. Desde. Exatamente, também pode ser desde. Principalmente quando a gente usa present perfect. Ou present perfect continuous. Tipo, I've been teaching since. I've been teaching English since 2017. Entendeu? Aí a gente usa nesse sentido também. Mas a gente pode usar o since como se fosse um como. Só que Qual foi o exemplo? Dá um exemplo que você falou do erro. foi tipo assim. O aluno ele tinha viajado para Miami. Aí ele foi no restaurante que era muito caro. Só que ele não queria sair. Aí ele falou assim. Foi alguma coisa assim, tipo. Oh, how I was already there, I decided to stay. Entendeu? Que seria since. E como eu já estava lá, não é? Então ele tentou usar o como. Fez total sentido na cabeça dele, né? Mas como a gente. Exatamente. É outra palavra que usa nesse caso, né? Então seria since I was already there. Uhum. Ok. Mas é um erro, assim, interessante. Eu acho que por trás de todo erro sempre tem uma coisa que o aluno pensa, né? Ele realmente faz uma construção ali e usa. Eu sempre acho bem interessante. Um tópico que eu acho que você não notou, mas que aconteceu muito nas minhas aulas, foi sobre o the sound. Em relação aos ordinal numbers. Números ordinais. Ok. Que muita gente tem dificuldade para pronunciar. Né? Porque é no final da frase. No final da palavra. Sim. Então, por exemplo, para falar... São momentos bem específicos que você utiliza o ordinal numbers. Né? Para falar de data, para falar de um andar de um apartamento, para falar de uma temporada de uma série, que é o que os meus alunos mais usam para falar. E quando vai tentar pronunciar, às vezes esquece que tem que ser ordinal number, ou tenta pronunciar e não consegue, porque o som é no final da palavra, então eles ficam tentando. Tipo, I don't like the 9th season of Game of Thrones. Ou dá uma pausa muito grande, né? Tipo, the ninth season, pra tentar realmente marcar que tá falando um número ordinal. O TH sempre é complicado, né? Porque não é um fonema que a gente tem no português.
Na verdade, ele aparece como um alofone no português de desvio de fala, quando a pessoa fala sopa, né? Tendo o S como alvo. Minha professora me ensinou assim, sabia? Ela falava, treinem assim, sopa de marcinha de maçã. Aí todo mundo ficou, como assim, professora? Ela, treinem assim que é o som. Então, pô. É o mesmo som. Agora sim, tem que saber que no inglês tem dois. No português também, porque a pessoa foca normalmente no S e no Z, né? E usa os dois, né? Tanto o the quanto o the. Tanto o vozeado quanto o desvozeado. Falei ao contrário, né? Tanto desvozeado primeiro quanto o vozeado. É. Mas legal, isso aí acontece também bastante. Eu sempre falo pra galera que tem uns que já conseguem, assim que eu falo, eles conseguem já Sim. executar Tem com a mais certa. dificuldade, Né? dependendo. Mas é praticar, né? Eu falo muito da técnica do espelhamento, para Sim. você ficar repetindo, escutando alguém falando e repetindo, repetindo, tentando mesmo, porque a gente tem que forçar, né, o nosso... A musculatura, né? tentar realmente Articulação, fazer né? o som. E aí depois do tempo fica mais fácil. Uhum. É. Que mais? Aí eu sempre falo pra eles que caso você não consiga, pode substituir no começo por um fa sound, por um F, né? Ou por um v sound, por um V Eu acho também. que nesse caso o Warner Logan não teria como, né? Substituir. Poderia Teria nine, como. Nice. Ok. nine, four. Hum. Fica um pouco estranho pra ordinal numbers, mas Mas é acontece. um jeito, né? É. E também tem um contexto, né? Eu sempre falo disso, o contexto vai fazer com que a pessoa entenda, mesmo que você cometa um erro, um deslize ali, o contexto vai fazer com que a pessoa saiba que você está tentando usar um word not number, né? Uhum, Então, tentar fazer realmente o som, mas saber que o contexto vai te ajudar de qualquer forma. uhum. É isso mesmo. Outra coisa, esse ano eu percebi que realmente isso é uma dica mais para professores, tá? Ok. É, esse ano eu percebi que realmente, todo ano eu faço isso, né? Mas esse ano eu percebi que realmente você fazer um self-assessment é muito importante. Tipo, do que você faz na aula, de testar sua metodologia, de tentar melhorar. Ano passado, em dezembro, eu assisti a 12 aulas que eu tinha dado, que eu tinha gravado, né? Aqui. Eu nunca fiz isso, eu vou começar a fazer esse ano, a gravar parte das minhas aulas. Porque isso é uma técnica muito boa de você ver o que você está fazendo, né? É técnica que os jogadores fazem, eles gravam, né, os treinos e ficam, Cantores né, também, pra se vendo o ouvir. que eles estão fazendo errado e tenta corrigir aquilo. Uhum, No caso da gente, a gente vai ver o método que foi a melhor forma para tal aluno ou para tal situação, uhum. né? E realmente melhorar ele. É, eu. Inclusive, se gravar é uma ótima opção pra quem tá querendo praticar o speaking, tá? Tanto em vídeo quanto Em áudio. em áudio. É Eu muito dei essa importante. dica para alguns alunos para gravar áudio no WhatsApp. Cria um grupo só com você mesmo e fica gravando áudio de você falando alguma coisa. Escuta o seu áudio, bota mais rápido, mais lento, que ajuda bastante. E aí, pra quem quiser, inclusive, tem a comunidade aqui no Discord do servidor da EWJ, English with Jimmy. O link tá na bio aí. Vocês podem entrar lá pra bater papo com os outros alunos, podem entrar lá pra resenhar, pra postar alguma Eu coisa. juro que eu tentei usar o Discord, mas não é pra mim. Enquanto você não tá acostumado ainda, assim que você se É, acostuma é muito tranquilo. É muito sim, tranquilo. hoje em dia eu ainda consigo mexer, mas ainda tenho muitas dúvidas em relação ao funcionamento. Então eu tenho que realmente parar pra treinar, porque se eu vou indicar pros alunos, eu tenho que saber como é que funciona, né? Então, em algum momento eu vou parar pra estudar realmente como usa todas as funcionalidades, e aí eu vou começar a usar para uns alunos também. É massa, é massa. Tem muito aluno lá que entra pra jogar e vai conversar, né? Fora do horário de aula. E entra lá, bate papo um com o outro. É muito importante, é muito legal essa interação, né? É muito melhor você ter essa interação do que ter um choque logo com um gringo. A gente tem vários alunos que comentam que não tem ninguém pra praticar o inglês. É, Só tem um momento da aula pra conversar, ou não tem mais ninguém pra praticar. é. E ter esse espaço é muito importante, porque você não vai ter só esse momento da aula. Você vai ter momentos de diversão, de conversa, e que você vai conseguir ter essa prática. É massa. Mas como eu tava falando, é muito importante ter esse processo de self-assessment e
eu descobri uma coisa que melhorou minhas aulas de conversação em, sei lá, 200%. Algumas perguntas que eu faço agora, eu tô conseguindo extrair muito mais do aluno, no sentido de fazer com que ele entenda e utilize o que ele aprendeu anteriormente na conversa que a gente está tendo ali. Porque você só aprender o conteúdo, só ter aquela aula do conteúdo, normalmente não adianta. Tipo, eu acho que para a fase de reconhecimento, essa parte é importante, de você aprender o conteúdo, de você ter a aula sobre aquele assunto. Então, quando você ouve da próxima vez, é bem provável que você vai reconhecer. Só que você usar aquilo ali na conversa, de uma forma natural, é outra história. Inclusive, eu parava antes na conversação, deixando a pessoa responder Mais de uma forma natural. E não eram todos que conseguiam utilizar o que eles aprenderam na aula anterior. Aí agora, depois de fazer essas perguntas, todo mundo tá usando, entendeu? Todo mundo usa o tempo todo nessa segunda parte das perguntas. Então foi algo assim que só abriu ainda mais meus olhos para a importância desse self-assessment. De você analisar, rever a metodologia, tentar melhorar sempre que possível. E foi algo que foi um divisor de águas mesmo. E que eu sempre estou fazendo. Claro que não na mesma intensidade, né? Não dá para assistir 12 aulas por mês. É porque você bem sabe como a agenda é cheia. As férias, né, pra fazer isso, porque É, não tem como. eu faço isso em uma menor escala. Assim, quando eu vejo que algo tá mais crítico, né? Pô, se eu tentar isso aqui, ou então quando eu ver alguma inspiração, que aí eu mudo. Mas fora isso, só nas férias mesmo que dá pra eu separar um tempo, né? Uma semana, assim, só pra fazer isso. Então, foi algo que foi fundamental. Outra coisa que eu anotei aqui foram as linking words. E, cara, estudar linking words, pra quem não sabe o que são linking words, são aquelas palavras que a gente usa como conectivos, né? Palavras que vão dar mais coesão ao seu texto. Tipo, in addition, nevertheless, however, on top of that, for instance. São esse tipo de palavras, são esses conectivos. Although, Sou despite. Mas é bem simples. So, but, são mais simplesinhos. Eu trabalho os Tier 2, Tier 3. tá no nível mais. Quando eu paro para ensinar esse tópico. Não, mas é porque o sou e o but são usados constantemente. Eu tava dando a primeira aula pra uma aluna semana retrasada, eu acho, algumas semanas atrás. E eu fiquei usando sou muito na primeira aula, falando, explicando algumas coisas usando sou. E ele falou assim, professor, o que que é sou? A senhora tá falando o tempo todo aí, sou. Aí eu conectivo, então, né? Eu começo a frase, então eu uso sou. Eu não percebi que eu usava tanto. Mas eu comecei a falar como é importante o uso dos conectivos, né? Que eu ainda vou trazer os mais avançados. Mas como é importante para você conseguir trazer uma coisa coesa, né? Você conseguir falar e a pessoa entender, ou você não ficar uma parte em silêncio, né? Porque você não tá lembrando a palavra. Se você usar o conectivo, ajuda bastante. Uhum. Você falou aí de usar muito, eu também uso muito só. E que não é nem tão bom. Só que você tem que reajustar o nível do seu inglês para cada aluno. Sim. Eu mudo meu sotaque a depender do aluno, né? É muito complicado, assim, porque para os alunos mais avançados, o ideal é que eu esteja usando o nível mais alto de vocabulário, utilizando meu sotaque natural, né? Que tem mais features do Cockney accent, que é um extra mais puxado pro Cockney para a pessoa entender aquilo ali. Já ir forçando, já ir ajudando a pessoa a ser. Ter contato, né, com essa versão mais É, avançada, né? exatamente. Só que fazer isso de uma aula de um aluno é, de um aluno que é A1 para um aluno que é C1, de uma hora para outra, é complicado. Aí, consertar, ajustar, na verdade, o contrário é até fácil, né? Que o aluno A1 não vai entender se eu utilizar aquilo aí do C1. Tipo, digamos que eu tenho um aluno C1 e na aula seguinte o aluno
É, tá usando, ele não vai... a não ser usar, ele não vai entender nada. Eu tenho que padronizar bastante o sotaque, tem que falar bem devagar, às vezes pronunciar algumas palavras no padrão americano. É, é, Padrão americano? é, Não é, sabia, não. porque muita gente não entende, assim, quando eu falo better ou better. Hum. É, Jimmy, I don't understand. Aí eu tenho que falar better. Ah, Aí a pessoa, é. eu também Então, falo às vezes com sotaque britânico, eu tento, né? sim, Não é sim. tão bom quanto o seu, mas basicamente marcando o T às vezes, que tem alguns alunos que têm dificuldade com o inglês americano. É engraçado que às vezes um tem com uma delas, outro tem com a outra. Uhum. Então eu falo, esse é o T, better, better, marca o T, né, Entendi. pra ele saber que existe, né, como é que é escrito a palavra. Entendi, entendi, faz sentido também. Mas é isso, uma palavra ou outra. Aí, para esses alunos mais básicos, tem que falar ah, com menos connected speech, tem que falar mais pausadamente, de uma forma mais articulada. Então, é fácil de voltar para esse aluno porque ele realmente não entende. Só que o outro, quando é do contrário, sai de aluno a Pra um C1. é, 3 horas e tem uma aula 4 horas com o aluno C1, ele vai entender tudo. Só que eu não vou estar desafiando ele com nada, com Uhum. conteúdo, tá? Mas em questão Ele de vai fala, entender, vai estar praticando, mas é vai ser a forma mais básica, né, ele não vai estar se isso. desafiando ali. Então eu tô sempre me policiando pra, porra, vou usar mais linking words here, vou usar mais connected speech, pra ele começar a entender, vou usar mais glottal stops, vou usar do jeito que eu falo naturalmente com você, por exemplo, que já consegue me entender perfeitamente, né? Ahn, então, é, então é isso, essa adaptação é bem complicada, mas é o que a gente tem que fazer É um diariamente. desafio, né? É, é. O que mais? Acho que já foi, né? Acho que é isso. Tem alguma coisa que você queira falar? Alguma outra Não, coisa que você queira falar? não, acho que já adicionei tudo. Então, guys, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês que estão aprendendo inglês agora, vocês que estão, até os teachers que estão aí assistindo, comenta aqui, comentem casos que aconteceram nas suas aulas de inglês, sendo vocês professores ou alunos. E espero que vocês acompanhem essa jornada aí. A gente vai estar postando um vídeo por semana. Provavelmente o próximo vai ser situações engraçadas e embaraçosas que aconteceram nas aulas. Você tem muita? Oh, Eu tenho algumas, eu tenho algumas. tem Eu até várias. lembrei um aqui que aconteceu essa semana, que aconteceu sexta, na verdade. É. Mas vamos lá. Então, obrigado para todo mundo que assistiu até agora. And we'll see you guys next time. Cheers.